Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, um bom dia aos amados, queridos ouvintes da palavra do dia. A palavra de Deus hoje está em Salmo 101, que diz assim: Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com o coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço a ação daquele que se desvia. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu os destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não sofrerei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Amém. São 8 versículos do Salmo 101. Louvado seja Deus por essa palavra. Glória a Deus. Louvado seja Deus também por essa aurora fria, né, pessoal? Mas maravilhosa, graças a Deus, né? Estamos aí passando pelo inverno. O inverno aí maravilhoso. Graças a Deus, né? Pra gente desejar a primavera, valorizar o verão, a gente passa pelo friozão, né? Graças a Deus. E assim também, pessoal, as nossas vidas não é diferente, né? A gente deseja tempos de paz, né? Tempos de bênçãos, quando a gente está nas nossas provações. E o inverno sempre vem em nossas vidas, né? Tantos problemas, dificuldades, mas o tempo da bonança chega. A bonança vem depois da tempestade, né? Mas a gente tem que enfrentar ela, não é verdade? Temos que manter firme o leme para que o nosso barco não venha afundar. É o salmista Davi que escreveu esse Salmo 101. E Davi promete andar perante Deus com sinceridade e opor-se aos ímpios. Então ele promete a Deus, ele fez promessas de andar com sinceridade diante de Deus, né? Então nós vemos aqui que essa oração foi um particular dele com Deus, né? Mas eis aqui, estamos lendo, né? Foi particular, na verdade, saiu do coração dele para Deus, mas estamos vendo, né? Então, não é segredo nenhum nós falarmos com Deus. Podemos se expor sim, podemos orar alto se a gente quiser, não tem problema nenhum não, né? É até bom mesmo orar alto, porque aí o inferno escuta mesmo, fica sabendo que nós estamos orando a Deus mesmo, né? Glória a Deus. Então Davi disse assim, eu vou cantar, eu cantarei a misericórdia e o juízo. Eu cantarei a ti, Senhor. A ti eu cantarei. Então ele prometia para Deus cantando. Ele clamava a Deus cantando. Por isso que tem aqui nas nossas mãos os salmos, né? Ele compunha os cânticos, louvores, clamando a Deus, né? Orando, buscando a Deus, né? Glórias a Deus.
E ele falou, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Tá vendo, gente? E Deus sempre chamando nossa atenção para isso, né? Para sobriedade, para inteligência, né? A gente tem que ser inteligente. Nós não temos que fazer o jogo de Satanás. A gente tem que se escapar. A gente tem que ser muito mais inteligente do que o mal, né? Se portando com inteligência, não se portando como uma pessoa ou, né, vencida, derrotada, uma pessoa que faz o jogo de Satanás e acaba sendo derrotada, mas se portar com inteligência, né, no caminho que é reto, né? Quando virás a mim, andarei em minha casa com o coração sincero. Ele não está dizendo, andarei na casa do Senhor, andarei na igreja, está falando na casa dele também, né? E talvez em vários outros salmos ele tenha dito na casa de Deus, andarei na casa de Deus, louvarei a Deus na sua casa maravilhosa, no seu templo, né? Mas aqui nesse salmo, nessa oração, ele está dizendo, andarei na minha casa com o coração sincero. Então, na casa dele. Então, gente, para nós hoje, vamos andar em nossa casa com o coração sincero? Porque, gente, a nossa casa é o nosso redil. A nossa casa, nós somos os pastores da nossa casa. A nossa casa ela tem que ser conduzida, né, por alguém. Já pensou a nossa casa ser conduzida por pessoas que não têm a sinceridade, né? Que não têm um coração reto? Essa casa ela desmorona, não é verdade? Então, gente, olha só como é importante nós ler a Bíblia. É importante nós orarmos a Deus, sempre pedindo como Davi, Davi, tá. Mas ele orava e dizia, Senhor, eu preciso, eu quero um coração reto. Você está entendendo? Então, ele orava, ele vivia orando. Então, muitas das vezes a gente quer as coisas, quer que Deus mude a gente quer que, eu quero ser assim, assim, mas não tem coragem de pedir para Deus, só fica querendo. Eu acho bonito uma pessoa sincera, eu acho bonito uma pessoa que conduz a sua casa com sinceridade. Mas não tem coragem de orar, né, gente? Não tem tempo, né? Porque o tempo que tem tá dando tudo para a internet ou outras coisas assim, né? Então a pessoa não tem tempo mesmo, né? De pedir para Deus, de orar a Deus. Então, se nós não tivermos um diálogo com Deus, ele não vai fazer nada, não. Porque a gente vê que o tempo todo Davi orando a Deus, né? E ele pedia para Deus, Senhor. E aqui, gente, ele prometeu para Deus que andaria na casa dele com sinceridade. Por quê? Porque muitos não andam com sinceridade dentro das suas casas. Não tem sinceridade com o cônjuge, não tem sinceridade com filhos, não tem sinceridade com ninguém, né? Dentro da sua própria casa. O coração há dividido, o coração é perverso dentro da sua própria casa. Não, olha só que ele prometeu para Deus. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará.
Você está entendendo? Nada se me pegará, tá? Aqueles que se desviam querem me levar junto, mas não vai me pegar. Você está entendendo? Não vou colocar coisas má diante dos meus olhos. Eu não sou obrigada a ver coisas que eu acho que não devo. Não faz bem para mim, né? Então a gente vê, pessoal, meu Deus do céu, né? O que mais tem nas plataformas digitais são coisas más, a maioria. A maioria é a sensualidade. Ah, e no meio dessas coisas perversas, tem as mentiras, os enganos, né, que são os fake news, é tanto incentivo à violência, incentivo, gente, à mentira, tantas coisas, né? E talvez você ainda dá um joinha, ainda você dá um like, pessoal. Mas muitas das vezes você não dá um like, você não dá um joinha para as coisas de Deus. Não, quando é umas coisas de Deus, você passa o dedinho, corre para você não aprender da palavra de Deus, não é verdade? Então Davi prometia para Deus que ele não ia colocar coisas más diante dos olhos dele. Sabe, gente? Então a gente vê que as pessoas que são íntegras para Deus, elas têm os mesmos pensamentos, elas têm os mesmos espírito, né, que é o Espírito Santo. E Davi dizendo isso, lembrei de quem? De Jó. Jó falou assim: Deus, eu não vou olhar para as mulheres com má intenção. Eu não vou cobiçar as moças. Eu não vou colocar meus olhos para olhar para as moças com má intenção. Jó falou isso, gente, que lindo, né? E Davi também falou a mesma coisa. Ele falou assim, não somente para mulheres essas coisas, mas ele disse coisas más, né? Então Davi falou, não porei, não porei. Gente, nós que colocamos coisas más diante dos nossos olhos. A televisão, ela liga sozinha? A televisão, ela escolhe o filme que ela quer que você assista? Não. Ela incentiva, né? A turma faz aí as propagandas. Da hora vai passar um filme assim, assim e tal. Mas quem vai ver é você, né? Nas redes sociais, nesse aparelhinho tão piquititico que a gente tem nas mãos, ele não liga sozinho. Ele não abre as redes sociais sozinho. É nós que manuseamos o celular, né? Gente, até dentro da igreja a gente vê as pessoas assistindo coisas, né? Dentro da igreja, né? A palavra comendo solta, os louvores comendo solta e as pessoas ali manuseando o celular, coisas más, conversando no Zap e tudo mais, né? Vendo jogos dentro da casa de Deus, né? Não tem a reverência, né? Então, ó, a Davi falou assim, e olha que naquele tempo nem tinha celular, né? Mas ele disse, não porei coisas má diante dos meus olhos. Não porei. Você está entendendo? Porque, gente, sabia que tudo acontece através dos nossos olhos, né? Muitas coisas, né? Jesus falou assim, ó, para os fariseus, Jesus curou um cego e os fariseus falou assim, e aí ele pecou, né, Deus? Aí Deus falou assim, se vocês fossem cegos também, vocês não teriam pecado. Entendeu? Porque a gente olha e, e aquilo lá fica na mente, depois desce no coração e aí acaba gerando e depois a gente dá luz ao pecado. Então tudo vem dos olhos. A pessoa fica ali, né, na rede social, vendo aquelas mulheres, vai na mente, depois da mente vai no coração e acaba pecando, adulterando mesmo de verdade, prostituindo mesmo de verdade, né? Então, nossos olhos, é bom a gente consagrá-los,
A gente tem que dominar. Não vamos colocar coisas más diante dos nossos olhos, né? Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Então Davi falou assim, ó, eu não quero um coração perverso. Não, não, não. Não quero. Vou apartar o coração perverso de mim. E também não conhecerei o homem mau. Não quero saber de ser um homem mau. Eu quero ser um homem bom, né? Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e um coração soberbo, não sofrerei. Então, gente, olha aqui. Olha como que a palavra de Deus vem. Aquele que difama o seu próximo às escondidas. A palavra do Senhor também, eu acho que em Provérbios, se não me engano, diz assim que, olha, não fale mal da pessoa que está do seu lado. Ela tá morando com você confiadamente e você está difamando ela. Isso, gente, é contra a palavra de Deus. Então, muitas das vezes, a gente pega a palavra e executa ela naquilo que a gente acha que tem que executar, né? E a gente quer dominar a palavra de Deus. E não é assim. E o Senhor diz, aquele que difama seu irmão às escondidas, eu destruirei. Então a pessoa ela é destruída, ela é fracassada, né? Por quê? Porque difama os irmãos às escondidas, difama até o seu próprio familiar, difama seu próprio irmão de carne, difama seu pai, difama sua mãe, difama seu esposo, sua esposa, difama filho, né? E muitas das vezes a gente faz isso e nem está percebendo que estamos indo contra a lei de Deus, né? Porque a Bíblia diz o tempo todo, né, sobre o nosso próximo e está incluso no 10 mandamentos, né? Esse negócio de difamar, gente, é a gente ficar passando para todo mundo o defeito das pessoas, o pecado das pessoas, e nós temos que parar com isso, né? Temos que parar, né? Não é, não é do caráter do servo de Deus nós ficarmos difamando. E a gente tem que treinar isso, a gente tem que parar de vez, né? Quer dizer, treinando não vai parar de vez, é lógico, mas treinando a gente vai conseguir parar de vez, né? Quando a gente tiver ouvindo uma defamação, a gente vai lembrar da palavra e a gente vai cortar isso, né? E a gente não vai deixar nossa língua difamar os outros, né? Porque o próprio Deus vai destruir a pessoa que difama o outro. Olha, ele mesmo está dizendo. Aquele que difama seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não sofrerei. Tá vendo, gente? Pessoa soberba, arrogante, pessoas, né, altivas, olhar altivo, até o olhar da pessoa é altivo, né, gente? Misericórdia. Essas pessoas precisam mudar. Né? Se nós estamos encaixando em uma dessas características, nós temos que mudar. Nós temos que mudar, mas a gente não consegue mudar sozinho, gente, de jeito nenhum. Nós precisamos orar muito, orar, 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 e não adianta querer escapar da oração, porque senão a gente vai continuar sendo assim, terrível, essas qualidades horríveis. É muito feio, né? A gente difamar, a gente ter olhar altivo, coração orgulhoso, né? Para que serve isso, né? Deus destrói. Então, quando você vê uma pessoa destruída, é porque alguma característica dessa que ela tem, né? Ou meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo, o que anda no caminho reto, esse me servirá. Ah, eu sirvo a Deus. Ah, eu frequento igreja.
Ah, mas a palavra do Senhor diz que Deus está procurando homens fiéis, em geral, seja criança, adultos, idosos, mulheres, homens. Ele está dizendo, homo, ser humano, fiel. Meus olhos procurarão os fiéis da terra. Está entendendo? O que anda no caminho reto, esse me servirá. Você está entendendo? Olha como a palavra de Deus é clara. Eu sirvo a Deus. A pessoa tem um costume de falar isso. Eu sou serva de Deus. Aonde que é servo de Deus? Servo, que eu saiba, é uma pessoa que serve, né? Um serviçal, que faz um serviço, né? Eu sirvo a Deus. Serve de que forma, né? De que forma está servindo a Deus? Porque o Senhor está dizendo, meus olhos procurarão os fiéis da terra. Fiel difamando, fiel destruindo, fiel com essa língua terrível. Mas o Senhor diz assim, o que anda no caminho reto, esse me servirá. Então, para nós endireitar nossas veredas, nós precisamos de Deus. Precisamos de estar em comunhão com Deus, orando por nós. Tem pessoas que ficam horas e horas orando pelos outros e esquece de si mesmo e carrega até aquelas qualidades horríveis, bocudo, respondão, né? Malcriado, soberbo, altivo, arrogante, defamador, defama seus próprios irmãos, defama seus próprios cônjuges, defama todo mundo, defama patrão, defama todo mundo. Nós temos que parar com isso, nós temos que orar por nós, pedir para Deus dar um coração puro, como Davi pedia, pedindo para Deus que venha mudar o seu caráter, sua personalidade. A Deus pode mudar até a nossa natureza. Olha, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então nós vemos aí, pessoa mentirosa, que levanta mentiras contra os seus irmãos, mentirosos, mente com a cara lavada mesmo, mentirosos. Quanto que nós estamos lendo na palavra de Deus que os mentirosos não herdarão o reino? Os mentirosos não poderão entrar no reino de Deus. Por quê? Porque se a pessoa entrar no reino de Deus mentirosos, mentindo, ela sempre vai mentir eternamente lá no céu. Então lá não dá para você entrar. Se você tem essa qualidade, você precisa. Nós precisamos ver se nós estamos mentindo. Porque no céu não podemos ter essas qualidades. Já pensou nós estarmos no reino de Deus, para lá e para cá, né, andando com Jesus, andando com os irmãos lá no céu, reinando com Deus e mentindo? Então não dá. Deus não vai deixar os mentirosos entrar no reino de Deus. E muito mais também, tem muitas outras coisas também, né? O que usa de engano, gente, não fica na casa de Deus. Cedo ou mais tarde vai ser descoberto, entendeu? E a gente vê que acontece tanto isso, né? Tanta pessoa que sai da casa de Deus. Por quê? Porque usa de engano, né, gente? Não fica na casa de Deus. E as pessoas mentirosas, elas nunca estão firmes na presença de Deus. E não é por falta de falar. E não é por falta de exortar, porque Deus está exortando todo dia, né? E tem mais, pessoal. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Então é isso. Às vezes você vê aí uma pessoa que está destruída porque ela foi destruída pelo próprio Deus. Ai, que absurdo! Talvez você pode pensar, né?
Ai, que absurdo, você viu? A pessoa foi destruída. Foi destruída tal coisa. Os sonhos da pessoa foi destruído, a casa da pessoa foi destruída. E talvez você nem entende o porquê. Porque a pessoa é ímpia. O próprio Deus faz justiça, pessoal. Mas Deus é de misericórdia, mas é justiça também, pessoal. Deus não se deixa escarnecer, também ceifaremos. Tá entendendo? Então, para que sofrer o juízo de Deus? Sabemos, gente, que quem veio para matar, roubar, destruir é Satanás. Destruir. Então, a pessoa que ela é destruída é porque Deus permitiu que Satanás. Olha, Satanás, ele abre uma. A gente abre brecha, ele destrói, né? Destrói tantas coisas. E aí, então, a pessoa fica, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Porque deu brecha para Satanás e Deus permite, porque aí a pessoa, ela está desprotegida. Então, Satanás, ele faz o que quer, né? Rouba a moralidade da pessoa, fere, né, o sentimento das pessoas e a pessoa acaba sendo destruída. Mas Deus, disse que pela manhã destruirá os ímpios, destrói os ímpios, né? Que nós, gente, nunca venhamos entrar nessa classe de ímpios, né? Nós somos filhos de Deus, gente, nós temos que melhorar nossos caminhos, temos que olhar para a cruz, né? Trazer a bondade de Deus para dentro da nossa casa. Como Davi disse no começo aqui do Salmo, andarei com sinceridade dentro da minha casa. Eu quero chamar coisas boas para dentro da minha casa. Eu quero chamar coisas boas de Deus para o meu relacionamento, para a minha família, para o meu próximo, para o meu patrão, para os meus patrões, né? Eu quero coisas boas. Nós temos que atrair coisas boas, mas isso vem de Deus. Mas a pessoa, ela, quando fala de Deus, ela se alonga, não quer, né? Então, vai fazer o quê? Então, quando a pessoa estiver destruída, quando a pessoa estiver desmoralizada, né? Então a gente também vai fazer o quê? A pessoa rejeitou, né? Então, gente, olha aqui, a palavra de Deus, ela é plena, completa. Tem tudo aqui, né? Tantos vários assuntos para nós melhorar nossos caminhos. E como Davi disse, não porei coisas más diante dos meus olhos, né? Afastaria a perversidade, não difamaria o meu próximo às escondidas, muito menos na frente nem atrás, né? Então é tudo isso, gente, para que a gente venha receber de Deus as coisas, as virtudes do Altíssimo, para que a gente venha ter qualidades boas, né? Virtudes boas, frutos bons, a longanimidade, a bondade, a misericórdia, todas essas coisas boas para nós, né? E aqueles que nos cercam, eles também vêm a ser influenciados pelas coisas de Deus que a gente tem adquirido da parte do Senhor, né? É essa a palavra de hoje. E não vamos usar de engano, porque se a gente usar de engano, a gente não permanece na casa de Deus, né? Então, eu vou ficar com essa palavra, que Deus venha nos dar graça para a gente andar com sinceridade no caminho reto. Porque tem gente que está seguindo nossos passos. Tem uns pequenininhos aí que vai seguindo os passos dos adultos. E o que nós temos a ensiná-los, né? Deus abençoe, ficou essa palavra. Que Deus abençoe seu lar, sua vida. E dê entendimento e sabedoria para que você venha ser uma bênção. Amém? A paz de Jesus Cristo, justo Cordeiro.